Carros de luxo, mansões, fama, dinheiro entrando sem parar. Agora imagine descobrir que, apesar de tudo isso, você está praticamente quebrado. Parece impossível, mas foi exatamente o que aconteceu com Wall Smith, e a forma como ele saiu dessa situação revela uma das histórias financeiras mais surpreendentes de Hollywood. Hoje, Will Smith é conhecido no mundo inteiro. Filmes de sucesso, prêmios, contratos milionários, uma carreira construída ao longo de décadas. Mas existe uma fase da sua vida que muita gente desconhece. Uma fase em que o dinheiro desapareceu muito mais rápido do que entrou. E é aqui que a história começa a ficar interessante. Antes de conquistar Hollywood, Will Smith já era famoso. Ainda jovem, alcançou enorme sucesso na música. Dinheiro começou a chegar, muito dinheiro. E como acontece com muitas pessoas que enriquecem rapidamente, ele acreditou que aquele fluxo nunca iria acabar. O problema é que ganhar dinheiro e administrar dinheiro são habilidades completamente diferentes. Uma pessoa pode ser excelente para gerar renda, mas isso não significa que saiba preservar patrimônio, e foi justamente aí que começaram os problemas. Mas ninguém imaginava o tamanho da situação. Com o sucesso vieram os gastos, carros, joias, viagens, luxos, uma vida que parecia não ter limites. E durante algum tempo, tudo parecia funcionar perfeitamente, até que a realidade apareceu. Existe uma regra antiga no mundo financeiro. Não importa quanto você ganha, importa quanto consegue manter. Essa regra destruiu a tranquilidade de muita gente rica. E o Will Smith estava prestes a descobrir isso da maneira mais difícil. Mas o próximo detalhe muda tudo. Em determinado momento surgiram problemas relacionados a impostos e obrigações financeiras. As contas começaram a crescer. As cobranças começaram a aparecer. E aquilo que parecia uma fortuna inesgotável revelou uma fragilidade enorme. De repente, a situação era muito mais séria do que parecia. O curioso é que histórias assim acontecem frequentemente. Atletas, artistas, empresários. Pessoas que ganham milhões e acreditam que a riqueza é permanente. Mas riqueza sem gestão pode desaparecer rapidamente. E foi exatamente isso que Will Smith percebeu. Muita gente entra em pânico diante de uma situação dessas. Mas Will tomou uma decisão importante. Em vez de reclamar da situação, decidiu reconstruir, voltar ao trabalho, buscar novas oportunidades, criar uma nova fase da carreira. E foi nesse momento que surgiu uma oportunidade inesperada, uma chance de entrar em um projeto televisivo que mudaria tudo. O projeto parecia promissor, mas ninguém poderia prever o impacto que teria. E aqui a história ganha uma nova dimensão. É Sierra, The Fresh Prince of Bel-Air, no Brasil conhecida como Maluco no Pedaço. O programa se transformou em um enorme sucesso. Milhões de pessoas passaram a conhecer Will Smith. E aquilo que começou como uma tentativa de reorganizar a vida financeira acabou criando algo muito maior. Uma nova carreira. A televisão abriu portas. As portas levaram ao cinema. O cinema levou aos grandes contratos. E os grandes contratos transformaram Will Smith em um dos atores mais bem pagos do planeta. Mas existe uma lição escondida nessa trajetória. E talvez seja a mais importante de todas. Muitas pessoas acreditam que sucesso significa nunca cair, mas as histórias mais interessantes mostram exatamente o contrário. O verdadeiro diferencial costuma aparecer na capacidade de se recuperar, de aprender, de reconstruir, de continuar avançando. Quando observamos a trajetória de Will Smith, percebemos que o erro financeiro não definiu sua história. O que definiu sua história foi a reação ao erro. Ele transformou uma crise em combustível, transformou pressão em oportunidade. E isso mudou completamente seu destino. Mas ainda falta uma conclusão importante. A trajetória de Will Smith mostra que ganhar dinheiro não garante riqueza permanente. Fortunas podem desaparecer. Oportunidades podem acabar, mas conhecimento, experiência e capacidade de reconstrução continuam existindo. Talvez seja por isso que sua história continua tão fascinante, porque ela não é apenas sobre sucesso, é sobre cair, aprender e voltar ainda mais forte.